O governo abre negociação com o Centrão e deve entregar ministérios ao PP e ao Republicanos. O objetivo é ampliar a base aliada no Congresso para as votações previstas no segundo semestre. Ontem, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com mais 2 ministeriáveis no Palácio do Planalto e aguarda retorno de Lula para bater o martelo. Rafael Procópio está por aqui para trazer mais detalhes dessa negociação. Eu tenho certeza que muitos ouvintes estão dizendo assim, porque quando era o outro presidente, vocês criticavam que havia esse tipo de negociação. Olha, a gente sempre questiona, né, Sheila, Rafael, quando as escolhas não são técnicas e são puramente políticas e só para dividir a fatia do poder, né, para dividir o bolo do poder. A gente sempre questiona isso. Mas é que no governo passado, a bandeira era: não faremos isso de forma alguma. E a política não tem como ser feita de outra forma. Pelo menos é o que a gente entende até aqui, né, Rafael Procópio? Bom dia para você. É isso, Carla, Sheila, bom dia a vocês, bom dia a todos que nos acompanham. Fica difícil, na verdade, né, o governo federal, o poder executivo, na verdade, lidar com todas as questões que ele acha que são mais importantes sem o apoio do maior bloco dentro do Congresso Nacional, que é justamente composto aí especificamente, na verdade, não só, claro, temos aí mais de 100 deputados nesse bloco dentro da Câmara dos Deputados, mas ele é principalmente capitaneado pelo PP, que é o partido aí do presidente da Casa, Arthur Lira. Há um tempo atrás, essa questão aí de troca, uma mini reforma interministerial, não era muito bem, divulgada por ambos os lados, na verdade, tanto por lado do governo federal quanto pelo lado do PP, desse chamado blocão, mas agora a situação começa a ficar um pouco mais clara. E não só o PP, como republicanos aí devem, nos próximos tempos, aí não tem como a gente cravar, até porque a gente acompanhou a questão do Ministério do Turismo aí nas últimas semanas, pareceu que ia cair imediatamente, demorou, foi quase um mês até finalmente a gente ver essa troca aí de Daniela Carneiro por Celso Sabino. Mas o fato é que essa situação começa a ficar um pouco mais clara e a gente deve ver esse martelo batido, como você bem disse, Carla, assim na volta do presidente Lula ao Brasil. Ontem mesmo, o líder do governo na Câmara, que é o deputado José Guimarães, do PT, afirmou já que está consolidada essa tese de incorporar os 2 partidos, o PP e o Republicanos, para ampliar essa base do governo no Congresso Nacional. No entanto, como eu bem disse, o presidente Lula tem que voltar ainda, na verdade, ao Brasil nesta quarta-feira. Ainda cumpre algumas agendas ali em Cabo Verde, saindo aí da Bélgica, depois de todas essas agendas bilaterais que teve na Europa. Dá uma passada ali no continente africano, daí volta ao Brasil e aí deve bater esse martelo sobre quais ministérios podem ou não ser trocados. Lembrando que ontem o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu, como você também disse, Carla, com 2 cotados aí do chamado Centrão, que são os deputados André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa, do Republicanos de Pernambuco. Ambos foram recebidos no Palácio do Planalto. Só para a gente ter uma noção, atualmente o PP tem 49 deputados dos 513 e o Republicanos 41, ou seja, só esses 2 partidos juntos têm quase 100 deputados. E a gente vai ouvir agora um trechinho do ministro Alexandre Padilha, ele que falou ontem com nossos companheiros no programa Gente da Rádio Bandeirantes, ele dizendo que é positivo que forças políticas até então que estavam fora do governo estejam dispostas a integrar essa base. No entanto, ele não indicou os ministérios que devem ser mudados, mas sim que haverão mudanças. Vamos ouvir um trechinho. Essa discussão vai acontecer aí, sobretudo a partir agora, né? Final da próxima semana, no começo de agosto, quando as lideranças políticas partidárias voltam para Brasília. E achamos positiva a possibilidade de ampliar essa participação. E certamente, né, aí sob a liderança do presidente Lula, vamos construir isso. Bom, meninas, vocês falaram do governo anterior, vale também a gente destacar que no governo de Jair Bolsonaro ele conseguiu ter um pouco mais de governabilidade, uma melhor relação com o Congresso Nacional, justamente quando aceitou essa conversa com o Centrão. E isso ficou mais claro, mais evidente, depois na troca na Casa Civil, quando Ciro Nogueira assumiu. E as coisas ficaram um pouco mais tranquilas nessa relação entre o governo federal e Congresso Nacional no governo de Jair Bolsonaro. Bom, atualmente o PP aí, como eu disse, tem a maior bancada do Congresso, não só o PP, mas sim um grupo de partidos, e algumas das ideias desses nomes que podem mudar aí toda essa questão interministerial está aí André Fufuca no Ministério do Desenvolvimento Social, esse é um dos cotados.
Mas a gente já teve algumas falas do presidente Lula blindando a pasta, dizendo que não trocaria o comando do Ministério do Desenvolvimento Social, não tiraria o Wellington Dias, que, além de tudo, é muito próximo do presidente da República. E o presidente Lula também blindou o Ministério da Saúde, disse que é um ministério técnico que não tem vontade de trocar Nízia Trindade até o momento. Em diversas ocasiões, inclusive, ele disse que confia bastante no trabalho da ministra Nízia Trindade, que é uma questão técnica, o cargo dela no Ministério da Saúde. No caso do Republicanos, a gente tem o Silvio Costa Filho, que é cotado para assumir o Ministério do Esporte, que hoje está sob o comando de Ana Moser, ou então da Ciência e Tecnologia, mas ainda podem haver mudanças quanto a isso. Também na questão da Ana Moser, o presidente Lula também já deu algumas falas dizendo que não pretende mudar esse cargo. Há o desejo do partido aí em retornar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, mas auxiliares aí do vice-presidente da República, que é o ministro dessa pasta, têm dito que ele não tem interesse em deixar o ministério. Essa reforma ministerial começou na semana passada justamente com essa troca aí, que demorou mais de um mês entre Daniela Carneiro e Celso Sabino, que foi toda uma questão envolvendo a saída de Daniela Carneiro do União Brasil. E o partido não se sentia representado com ela no poder, aí fizeram essa troca, ele que é o parlamentar, que é um deputado que é do estado do Pará. União Brasil ainda quer a presidência da Embratur, que hoje também está ao lado de um parceiro aí político do presidente Lula, que é, no caso, o ex-deputado Marcelo Freixo. Ou seja, a gente tem que esperar aí a volta do presidente da República, que deve voltar ainda nesta quarta-feira, mais ali para o começo ou para o meio da noite, e só a partir de quinta ou sexta-feira todas as conversas devem se intensificar, na verdade, durante o final de semana, mas a gente deve ver algumas trocas aí nos principais ministérios do governo federal, pessoal. Então, vamos lá. Ministério do Desenvolvimento Social está 100% descartado, apesar de o presidente Lula continuar defendendo o Wellington Dias, continua sendo uma possibilidade de troca, é isso, Rafael? É isso, é um dos ministérios mais benquistos aí por esses membros do chamado Centrão, mas todas as defesas que a gente viu agora do presidente Lula foram no sentido de não querer mudar o Wellington Dias. Na verdade, o presidente Lula chegou a dizer que o ministério era dele, justamente por esse ministério capitanear alguns programas sociais, em especial o Bolsa Família. Então, esse deve ser o ministério mais difícil aí de ser, por assim se dizer, de entrar nesse jogo aí de barganha com o Centrão. Deve ser o ministério mais difícil, mas a gente também não pode afirmar com toda certeza